A Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul protesta por melhores transportes públicos. Bruno Dias, deputado na Assembleia da República pela CDU, manifestou também a sua preocupação com os transportes e a população da Margem Sul. Há uma situação gravosa que tem vindo a verificar-se há vários anos e que é objeto de uma luta constante dos utentes e dos trabalhadores dos transportes. Nós, na Assembleia da República, mas também ao nível do Conselho de Almada, temos procurado dar voz e dar força a essa luta por melhores transportes, por mais investimento, pelo desenvolvimento de um sistema de transportes que seja digno desse nome, que sirva de facto os interesses das pessoas e que seja também um fator de defesa do ambiente, aquilo que se fala tanto das emissões de gases com efeito de estufa, etc. As pessoas que têm transporte próprio, que têm carro próprio, com transportes públicos de qualidade e desde logo mais acessíveis e a preços mais justos, optam pelo transporte público. E foi isso que nós verificámos quando, ao fim de tantos anos, nós conseguimos fazer valer a nossa proposta de uma redução tarifária significativa e com o passe mais barato das pessoas em grande quantidade aderiram a transporte público. O problema é que há de facto uma necessidade grande e problemas grandes em relação ao transporte público, desde logo aqui no Conselho de Almada e nas ligações aos territórios limítrofes, seja no acesso a Lisboa, seja no acesso aos outros concelhos da margem sul do Tejo. E aquilo que nós temos vindo a colocar é a necessidade não só de financiamento e da responsabilidade efetiva do Poder Central para que, quer ao nível da Transtejo, quer ao nível da expansão do metro sul do Tejo, para que não fique apenas em Corroios, para que possa ir até à Costa da Caparica, para que possa fazer a ligação do Arco Ribeirinho Sul, mas também no que diz respeito a um serviço ferroviário que está claramente aquém das necessidades e que deve ter também aqui o investimento, quando nós sabemos que quer as estações, quer os próprios comboios são do Estado e há grupos económicos que estão de facto a ganhar com isto, e há a situação que agora, com a crise de saúde pública, com a situação do novo coronavírus e da Covid-19 e os problemas que se colocam hoje em dia ao nosso país e à nossa sociedade, trouxeram, digamos, um problema ainda mais gravoso, desde logo, por exemplo, com a questão dos transportes rodoviários, com a falta de autocarros, com autocarros antigos e ultrapassados, com os trabalhadores que foram colocados em layoff, com perdas significativas nos seus salários e aqueles trabalhadores que faziam falta e os serviços que deviam estar em pleno para responder às necessidades das pessoas. Bom, a falta de autocarros era flagrante, os trabalhadores em layoff, as pessoas sem transportes, e isso não podia ser. Nós na Assembleia apresentámos várias propostas, apresentámos desde logo propostas ao nível do financiamento para garantir que se assegurava o serviço público a 100% e não com diminuições na oferta, porque as pessoas precisam em pleno do transporte público e não do transporte público pela metade ou aos bocadinhos. E por outro lado também propusemos simplesmente que as empresas de transportes não pudessem estar em situação de layoff, ou seja, os trabalhadores fazem falta, os serviços de transporte fazem falta e nós não podemos estar a pagar em empresas privadas para ter autocarros parados, e era isso que estava a acontecer. Portanto, essas propostas do PCP foram também uma denúncia para combater a situação que se verificava. PS, PSD e CDS não deram apoio a essa reivindicação. Neste momento o que se coloca é a importância de ações como esta dos utentes e dos trabalhadores do setor dos transportes em unidade na ação, em convergência, para fazer ouvir esta reivindicação que é muito justa de mais investimento, de melhores transportes, porque de facto também aqui nos serviços públicos e nos transportes coletivos os direitos não estão nem podem estar de quarentena. Nós temos colocado desde o debate da Assembleia da República até às várias iniciativas que temos assumido também no plano local, esta conjugação de esforços, de vontades, de iniciativas dos utentes, dos trabalhadores dos transportes é muito importante. Nós consideramos que aquelas propostas que foram aprovadas, digamos, neste encontro, nesta concentração, e que a partir quer da Comissão de Utentes e do movimento de utentes dos serviços públicos, quer
do ponto de vista dos trabalhadores, dos seus sindicatos, da sua federação, há aqui, de facto, pés para andar, como se costuma dizer, para um avançar de uma luta, para uma luta que está aí, que tem que ser respeitada, tem que ter consequências por parte do Poder Central e da vontade política que deve haver para, em vez de dar lugar aos interesses de alguns grupos económicos, acima de tudo, colocar em primeiro lugar o interesse nacional e o interesse das populações. Os direitos não estão nem podem estar de quarentena e que, mais do que estarmos perante uma situação que seja usado o coronavírus como arma de assalto, como fator de exploração, de empobrecimento daqueles que estão mais dificultados, porque é verdade que há muitas pessoas que não têm confiança no transporte público e passam para o seu carro próprio, mas há muitas pessoas que não têm carro próprio e estão totalmente dependentes para as suas vidas, para os seus trabalhos, para ir estudar, dos transportes públicos e é preciso que se fale disso. E, portanto, a nossa mensagem, acima de tudo, tem que ser uma mensagem de inconformismo, tem que ser uma mensagem também de confiança na luta, porque nada nunca nos caiu do céu. Foi da luta sempre que nós conseguimos os direitos que temos, o desenvolvimento, as condições para uma vida melhor, e essa luta, quer das populações, utentes dos transportes e outros serviços públicos e dos trabalhadores, há de dar frutos, tal como deu nas batalhas que tivemos e que nos trouxeram, de facto, conquistas que é preciso defender. Bom, há aqui um retrocesso que não se pode aceitar, há uma situação de problemas graves em que alguns estão a ganhar com o sacrifício de muitos e por isso temos que fazer ouvir a nossa voz e, de facto, com essa convergência, com essa unidade na ação, avançar nessa luta para defender, de facto, um futuro melhor e uma vida melhor para a população.